Olá, galera do primeiro ano, ensino médio. Espero que vocês estejam aí se apropriando da melhor forma possível, né, dos conhecimentos aí, dos materiais enviados aí pelo governo do estado de Minas, os PETs, né? Eu vou aproveitar agora como professor de matemática e vou falar um pouquinho sobre notação científica. O que é uma notação científica? É uma forma mais simplificada de escrever números que são extremamente grandes ou números que são extremamente pequenos. E a maneira com que você vai manipular esses números, tá? Então, a gente tem um cuidado muito grande na matemática de poder expressar quantidades muito grandes ou quantidades bastante pequenas. Então, por exemplo, a distância da Terra, né, até Júpiter em metros é um número extremamente grande, muito grande. Ou mesmo em quilômetros, é um número grande. O tamanho de um átomo de ouro é um número extremamente pequeno, né? E de que maneira que a gente pode expressar esses números de tal forma que a escrita fique melhor visualmente, que seja mais fácil o entendimento, é através da notação científica, tá? Então, qual é a característica da notação científica? É transformar os números em potências de base 10, né? De tal maneira que você tem uma multiplicação, um produto de alguém que esteja maior do que 1 e menor que 10. Maior ou igual a 1, menor que 10. E a potência de base 10 na sequência, tá? Então vamos analisar aqui uma coisa. Dá uma olhada nesse número aqui, ó. O número 1 bilhão tem 3, 6, 9 zeros. É um número extremamente grande, né? Um número muito grande. Eu quero transformar esse 1 bilhão em notação científica. Primeiro, 1 bilhão tem 9 zeros. Então eu já consigo de cara transformar numa potência de base 10. 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 é 1 bilhão. E aí, como é que eu transformo ele em notação científica? 1 vezes 10 elevado a 9. Como 10 elevado a 9 é 1 bilhão, eu tenho o número 1 na frente multiplicando. Porque a condição para eu ter uma notação científica é justamente essa aqui, ó. A vezes 10 elevado a n. Quem é esse A? Esse A obrigatoriamente tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então eu não posso ter, por exemplo, o número 23 multiplicando 10 elevado a alguém. Aí já não é notação científica. Mas eu posso ter 2,3 vezes 10 elevado a alguém. Eu não posso ter 0,15 multiplicando uma potência de base 10. Isso não é notação científica. Mas eu posso ter 1,5 multiplicando uma potência de base 10. Então entendam bem isso. É obrigatório que toda potência de base 10 tenha a base 10 elevada a alguém, mas antes dessa base 10 ter um número que seja maior ou igual a 1 ou menor que 10, ou seja, tem que estar entre 1 e 10. Eu não posso ter 11 vezes 10 elevado a alguém, mas eu posso ter 1,1. Estão entendendo isso? O 11 eu transformo em 1,1. O 15 eu transformo em 1,5. O 0,25 eu transformo em 2,5 vezes a potência de base 10 que eu quero. Tá bom? Então vamos aqui atentar a alguns exemplos, né? Ó, 1 metro tem 1 vezes 10 elevado a 9 nanômetros. O que é um nanômetro? Vamos entender isso. Nanômetro é uma quantidade de medida extremamente pequena. São medidas atômicas, medidas minúsculas. Em nanotecnologia, que seria a tecnologia que desenvolve, que a gente desenvolve para trabalhar com partículas extremamente pequenas e que hoje é muito usado no mundo atual, principalmente na medicina, medicina molecular, né? Componentes de transistores extremamente pequenos, né? Toda a parte tecnológica de informática usa também essa questão de nanotecnologia. Nós estamos trabalhando com números extremamente pequenos e é interessante você fazer a conversão desses números para
números, potências de base 10. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Um metro é 1 bilhão de nanômetros. nm significa nanômetro. Como é que eu transformo isso em notação científica? 1 metro é 1 vezes 10 elevado a 9 nanômetros. Então, eu coloquei a potência de base 10, eu tinha 3, 6, 9 zeros, 10 elevado a 9, e coloquei o número 1 na frente, que é um elemento neutro, que não vai modificar o valor, tá bom? Assim como 1 centímetro é 1 vezes 10 elevado a 7 nanômetros. 1 vezes 10 elevado a 7 nanômetros, tá bom? 1 centímetro seria 1 metro dividido por 100. Pego aqui o 10 elevado a 9 e divido por 100. 10 elevado a 9 dividido por 100 dá 10 elevado a 7, certo? nm é a abreviatura de nanômetros. Agora dá uma olhada aqui, ó, trabalhando com potências de base 10. Vamos representar em centímetros. Uma folha de papel A4 ele tem 100 nanômetros. Como é que eu represento isso em centímetro? Regra de 3. Eu tenho 1 centímetro, equivale a 10 elevado a 7 nanômetros. Tirei essa informação daqui, ó. 1 centímetro, 10 elevado a 7 nanômetros. Assim como x é igual a 10 ao quadrado. Eu não tenho 100 nanômetros? 10 ao quadrado. Então eu vou descobrir quantos centímetros tem uma folha de papel. Multiplicando isso aqui em cruz, eu tenho x vezes 10 elevado a 7, 10 elevado a 7x. 1 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Passo 10 elevado a 7 dividindo. 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 7, eu conservo a minha base, que é o 10, e subtraio os expoentes. 2 menos 7 dá menos 5. Escrevendo isso aqui em notação científica, vai ficar x é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros. Então essa é a espessura de uma folha de papel, papel A4. 1 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros. E eu escrevi em notação científica, tá? O diâmetro de um ribossomo é 20 nanômetros. Regra de 3. 1 centímetro tem 10 elevado a 7 nanômetros, assim como x centímetros tem 2 vezes 10. Eu transformei o 20 em 2 vezes 10. Por quê? Por conta da notação científica. Isso vai me ajudar no cálculo. Aí eu tenho, multiplicando em cruz, 10 elevado a 7x é igual a 2 vezes 10, que 2 vezes 10 vezes 1 centímetro dá 2 vezes 10. Passo 10 elevado a 7 dividindo. Ó, conservo a base, que é o 2, subtrai os expoentes da base 10. Repete o 2, conserva a base, que é o 10, subtrai os expoentes. 1 menos 7 dá menos 6. Essa escrita já está em notação científica. 2 vezes 10 elevado a menos 6 está com o A na frente, um número entre 1 e 10, e a potência de base 10 logo na sequência multiplicando. Queria só lembrar para vocês que ribossomo é um componente celular, tá bom? É um componente que as células têm, ribossomo. E aí vocês podem explorar aí o professor de biologia, né, para ajudar vocês nesse entendimento. Um fio de cabelo humano tem 90 mil nanômetros. De novo, 1 centímetro tem 10 elevado a 7 nanômetros, assim como x centímetros tem 9 vezes 10 elevado a 4. Pronto, eu transformei o 90 mil em 9 vezes 10 elevado a 4. Notação científica. Multiplico em cruz. Aí eu tenho 10 elevado a 7 vezes x, 10 elevado a 7x. 1 vezes 9, 1 vezes 9 vezes 10 elevado a 4, 9 vezes 10 elevado a 4. Passo 10 elevado a 7 dividindo. Conserva o 9 aqui no numerador. A potência de base 10 conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 7 dá menos 3. Tudo bem até aí? Tudo certinho? 9 vezes 10 elevado a menos 3 já é uma escrita que está em notação científica, porque o A que está aqui na frente, ele está preservando essa característica. Ele é maior ou igual a 1 e ele é menor do que 10, tá? Um átomo de ouro tem 0,3 nanômetros. 1 centímetro
tem 10 elevado a 7 nanômetros. Observa que essa referência eu usei em todos eles. Assim como x centímetros tem 3 vezes 10 elevado a menos 1. Atenção, que esse 0,3 em notação científica seria 3 vezes 0,1. Transforma o 0,1 em potência de base 10. 3 vezes 10 elevado a menos 1, 1/10. Então, olha lá, 3 vezes 10 a menos 1, notação científica. Multiplica em cruz. Passo 10 elevado a 7 dividindo, 3 vezes 10 a menos 1. Eu conservo 3, conservo também a minha base 10 e subtraio os expoentes. Menos 1, menos 7 dá menos 8. Então, eu gostaria que vocês observassem todas essas escritas desses exercícios. Nós preservamos a notação científica como resposta. Tá bom? Espero que essa explicação contribua com vocês nos exercícios que vocês vão realizar. Forte abraço a todos.